Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Você está aguardando o Messias mesmo? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou estar falando a respeito de um homem que eu admiro muito, o profeta Daniel. Amém? E um homem com uma liderança excelente, que influenciou vários reinados. Quando você vê o livro de Daniel, você vai ver que ele esteve influenciando e sendo conselheiro de 4 reis. Por 72 anos, ele serviu a Babilônia. E eu quero ler com vocês Daniel, capítulo 5, do versículo 12 ao 14. Como ser um líder com excelência. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele lhe dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai o rei trouxe de Judá. Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Vamos lá agora para o capítulo 6, versículo 3 e 4. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Podem se assentar. Glória a Deus. Nós vivemos num período onde precisamos que homens como Daniel se levantem para realmente influenciar a nossa nação. Nós estamos precisando de homens com um caráter ilibado como Daniel, que não se dobra diante das ofertas de Satanás, que não se dobra diante dos banquetes oferecidos pelo inimigo. Nós estamos falando de um homem, Daniel, um profeta, que foi levado cativo no ano de 605 antes de Cristo. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Babilônia, através de Nabucodonosor, o seu rei, foi invadida, foi tomada, o reino de Judá tomado, e eles precisavam povoar Babilônia, que eles tinham vencido Nínive, e eles precisavam de homens capazes, inteligentes, homens que realmente conhecessem, homens sábios. E aí, nessa leva, porque teve 3 levas de cativos para a Babilônia, nessa leva foram levados os jovens, atenção jovens, jovens nobres,
da família real, bonitos, sadios, inteligentes, capacitados e que dominassem os campos do conhecimento. Pensa vocês, um jovem, como nós estamos preparando os nossos jovens para enfrentar o mundo aí fora? Como você tem preparado os seus filhos para enfrentar os banquetes que o diabo tem oferecido? Para enfrentar as artimanhas do diabo para deixar os nossos jovens cativos. Esses jovens que foram levados para a Babilônia, Daniel, por exemplo, e também os seus amigos, eles tinham por volta de 16 anos. Foram levados cativos para a Babilônia. Também Ananias, Misael e Azarias. E aí, quando chegaram na Babilônia, um dos primeiros procedimentos que o rei teve foi trocar o nome dos jovens. Colocar nomes pagãos. Daniel foi chamado de Beltesazar, o rei da o ídolo pagão da Babilônia. Trocaram o nome dele. É assim que o diabo quer fazer conosco. É assim que o diabo quer fazer com os nossos filhos. Trocar a identidade deles, trocar o nome deles. Querem trocar essa identidade de servos de Deus Altíssimo. Para isso, nós vamos ver várias artimanhas que o diabo utilizou para realmente fazer com que esses jovens abandonassem o seu Deus. Seus nomes foram trocados. E eles começaram a dar-lhes o alimento que serviam a esses jovens era o mesmo alimento que o rei comia. Mas uma das coisas muito sérias era que este alimento era servido aos deuses pagãos em primeiro lugar. E Daniel, na sua sabedoria, disse: não, olha, um homem inteligente que sabe convencer, que sabe conversar, que sabe falar, chegou para o encarregado e disse: olha, permita que a gente faça a nossa dieta, porque nós cremos que vai fazer bem para o nosso corpo, para o nosso organismo. E o encarregado falou: olha, eu estou preocupado, porque isso que vocês vão alimentar, será que não vão deixar vocês mais fracos, não? E a gente pode observar que no final desse período, os jovens eram mais fortes. Eles estavam mais capazes, foram fortalecidos. E quando eles compareceram diante do rei, descobriram que esses jovens eram 10 vezes mais inteligentes do que os magos, do que os encantadores. A sabedoria deles ultrapassavam. Ei, nós temos declarado aqui que os nossos jovens vão ocupar os melhores lugares dessa nação. Eu tenho declarado isso e eu tenho visto, eu tenho contemplado com os nossos olhos, vendo os nossos jovens vencendo e alcançando lugares altos. Mas com muita tristeza também, eu vejo que esses jovens, quando atingem a maioridade, eles se desviam. Eles realmente não têm essa fidelidade e essa perseverança que nós encontramos aqui nesses jovens
nesses jovens adolescentes como Daniel. Mas eu creio que as sementes que são lançadas, elas não foram em vão. Eu creio que ainda nós veremos aqueles que nós lançamos a semente na vida deles, aqueles que foram criados aqui dentro desta igreja. Eu creio que um dia essas sementes frutificarão. Eu creio que um dia o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, vai fazer com que essa semente possam produzir frutos abundantes. A nossa semeadura não é em vão. Nós não fazemos isso no nosso nome. Nós estamos andando, semeando, chorando, mas nós estamos fazendo isso em nome do Deus Todo-Poderoso. A obra é dele, a expansão do reino é para ele, é dele. E tudo que nós fazemos, nós queremos que o nosso Deus seja exaltado, seja engrandecido. E a promessa do Senhor diz que aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, voltará trazendo consigo o seu resultado, a sua colheita. Então, pai e mãe, você que ainda não está vendo seus filhos servindo ao Senhor, creia, porque através das suas orações, através do seu clamor, através da sua cobertura espiritual, você profetiza, profetiza, profetiza. Faça como Ana, entregue os seus filhos ao Senhor, consagre os seus filhos ao Senhor. Marina, as sementes que foram lançadas na vida dos seus filhos não foram em vão. Você ainda vai contemplar, as promessas do Senhor para você, para o seu marido e para os seus filhos. E a nós como pai, nós temos o poder de profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Nós como pai temos o poder de expulsar todo o espírito do engano, todo o espírito que tem trazido encantamento sobre os nossos filhos, para que nós possamos vê-los servindo ao Senhor. Ei pai, toma as rédeas da sua casa e começa a declarar: aqui quem manda, quem reina nessa casa é o Senhor Jesus. Ele que dá a direção, Ele que tem o controle. Quantas vezes nós nos tornamos pais chatos? Quantas vezes? Mas continue, persevere. Profetiza sobre os seus filhos. Cuidado com as palavras liberadas, porque tem a bênção ou a maldição através das nossas palavras. A minha mãe sempre profetizou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha mãe, mesmo quando meu pai atraía, mesmo quando meu pai dizia: eu não te amo, vai embora, eu não te quero, vamos separar, ela dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo quando ela viu os seus filhos, o Carlos Antônio e a Eliana, servindo ao Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor, foram por caminhos que não agradavam a Deus, mas ela continuou orando e clamando e colocando a vida dos seus filhos na presença do Senhor. Se vocês ouvirem o testemunho da minha irmã, quando ela se desviou e foi para o mundo, um dia ela estava no carnaval aí no Tocantins, Gurupi, sei lá onde. Ela estava no carnaval lá. E aquela folia, e bebendo e tal. De repente Deus disse para ela: atravessa a rua agora.
E ela pegou, ela é uma pessoa que Deus fala muito com ela. E ela obedeceu, atravessou a rua. E de repente, uma bala perdida acertou a moça que estava do lado dela. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Gessimar, não é à toa que você está aqui hoje. As suas orações não foram em vão. As orações da Dalila não foram em vão. Você vai contemplar ainda os seus filhos servindo ao Senhor. Você vai contemplar, Gessimar, não foram em vãos. O Senhor te trouxe neste lugar, porque Ele está dizendo: eu vou restituir a sua alegria, eu vou restituir a sua saúde, Hoje, quando eu estava lendo sobre o que aconteceu com Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele vendo os milagres de Deus acontecendo na vida de Daniel, na vida dos amigos de Daniel. Nabucodonosor, Daniel foi um homem usado por Deus. Nabucodonosor sonhou, teve um sonho, e ele disse aos magos, aos videntes, ele disse: eu quero que vocês me falem qual é o sonho que eu tive. Olha só, vocês vão me falar o sonho que eu tive, e vocês vão me dar a interpretação, porque vai morrer todo mundo se vocês não falar. E aí tinha um decreto de morte para os sábios, para os videntes, para os astrólogos, e Daniel estava nessa turma. Ia todo mundo ser morto. Alguém chegou para Daniel e falou: Daniel, nós estamos, nosso pescoço, Daniel falou assim: rei, não execute os sábios, porque eu vou orar ao meu Deus, que revela os mistérios, e vou te dar a interpretação. Quando contaram para Daniel que eles corriam risco de serem executados, o que Daniel fez? O que um líder, o que um pai, o que uma mãe faz? Chamou os seus amigos e disse: vamos orar. Põe o nome lá na catedral da família. Põe o nome do meu filho lá na catedral da família para Deus libertar. Põe o nome lá porque eu estou passando por uma grande tribulação. O diabo tem tentado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, igreja, vamos orar, igreja, porque o Senhor é aquele que revela os mistérios do céu, e tudo que está escondido vai vir à tona. E Daniel chamou seus amigos, foram orar, e Deus revelou o sonho e revelou a interpretação. Depois nós vemos mais na frente, Nabucodonosor, ele se achou assim, um Deus. Ele era o grande. Também teve outro sonho, uma árvore bem grande que atingia o céu e era vista por lugares distantes. Daniel foi convocado novamente. Daniel, qual que é a interpretação? Gente, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para dizer para o rei assim: você é um orgulhoso. Aqui para nós. Um rei que era terrível, gente. A fama de Nabucodonosor, terrível. Nabucodonosor acabou com Jerusalém, destruiu Jerusalém. Nabucodonosor botou fogo em Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Você ia ajudar um rei desse? Aqui para nós, aqui, bem baixinho, desliga a câmera. Você ia ajudar um rei desse? Eu ia orar o tempo todo para Deus matar.
Mas Daniel, um homem que tinha um espírito excelente, um homem com o Espírito Santo de Deus, ele chegou para Nabucodonosor e colocou o dedo no nariz dele e disse: se você não mudar, se você não se arrepender, a árvore será cortada. E você, o Daniel deu a interpretação, e você vai ter uma doença que você vai viver como um animal, ao relento, comendo grama. Gente, é muita coragem. Um cativo colocar o dedo no nariz do rei e dizer: se você não se arrepender dos seus pecados, da sua arrogância, do seu orgulho, o seu reino será tirado, e você vai virar como um animal, ao relento, comendo grama. E Nabucodonosor escutou, mas não deu ouvido. E realmente aconteceu. Nabucodonosor, conta-se a história, que amarraram os seus pés, acorrentado, ao relento, e por 3 anos e meio, ele viveu como um bicho, até o dia, ele mesmo que falou, tá, gente? Isso é ele mesmo falando, tá? Eu, Nabucodonosor, você vai ver isso no capítulo 4, ele conta a história do que aconteceu com ele. E aí ele diz: até o dia que eu levantei os meus olhos para o céu, até o dia que eu levantei os olhos para o céu, e foram me restituídos a consciência, e eu recuperei o entendimento, a honra, a majestade e a glória. E ele aqui exalta e louva o Rei dos céus. Ele dá testemunho. O capítulo 4 foi escrito por ele. Você vê que Daniel eu falei para vocês que Daniel serviu a 4 reinos. E durante o reinado de Belsazar estava dando um banquete, orgia. Aí Belsazar diz: traga lá os utensílios do templo, para que a gente possa utilizar aqui nesse banquete, nessa orgia, nessa prostituição, nessa imoralidade. Traga lá os utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém. Cuidado, gente, para a gente menosprezar o santo. Cuidado para a gente menosprezar o sagrado, fazer de qualquer forma, servir ao Senhor de qualquer maneira. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia servindo ao Senhor, no outro dia na prostituição. Um dia aqui, outro dia nas drogas. E estavam lá todos alegres. Muita bebida, muita farra, muita imoralidade. De repente um dedo começa a escrever na parede. As loucuras, né? E o rei ficou desesperado. O que significa isso? E aí de repente, quem que eles vão chamar para interpretar aquelas escritas na parede? Daniel. E Daniel novamente põe o dedo no nariz de Belsazar. Ele falou: olha, você não percebeu o que aconteceu com seu pai ou avô Nabucodonosor? E você continua fazendo, você continua com esse orgulho, com essa arrogância. O que está escrito lá na parede é Mene, Tekel, Barsim. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Gente, é muita coragem para falar isso para um rei, né? O seu fim está chegando.
Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. E assim aconteceu. E no mesmo dia, Beltesazar morreu. E depois, os medos e persas venceram a Babilônia. Aí começa o reinado de Dario. Deus falou a respeito desse homem. Olha só como que a palavra de Deus, ela é tremenda. Deus falou a respeito desse rei, falou o nome dele 200 anos antes, através de, não sei se foi Isaías ou Jeremias. E foi esse rei que foi usado para começar a levar de volta o povo cativo. Porque os 70 anos já estavam vencendo, 70 anos de cativeiro estavam vencendo. E Deus usou Dario para começar esse retorno para Jerusalém. E Dario também promoveu Daniel. Daniel se tornou o governador. E Dario falou: olha, esse homem é tão importante, tão inteligente, que eu vou colocar ele acima de todo o reino. E quando o rei decidiu promover Daniel, aí vem os invejosos. Será que existe isso, gente? Será que existe isso na nossa vida? Quando você começa a subir, quando você começa a ser promovido, aí começam os invejosos, os caluniadores. E aí começam as armadilhas. Vamos ver o que nós vamos fazer para destituir esse Daniel. Ele está muito queridinho do rei. Eu lembro que isso acontece até dentro das igrejas. Eu lembro que quando nós frequentávamos outra igreja, por 20 anos nós servimos aquela igreja. Meu marido foi por 13 anos o tesoureiro daquela igreja, um dos vices daquela igreja, e era o queridinho do pastor Albino. O Salmo era o filho queridinho do pastor Albino. E o pastor Albino tinha adotado um filho na sua velhice. E ele deixava esse filho fazer o que quisesse. O filho falou que a primeira palavra que ele aprendeu é: vou quebrar, vou quebrar. E o pastor Albino deixava. Na sua velhice, não tinha autoridade sobre o filho. E esse filho deu muito trabalho para o pastor Albino. Ele mexia com drogas, traficante, e com essa turma aí da pesada. E o Salmo tinha muito prestígio diante do pastor Albino. Aí os invejosos, com raiva do Salmo, começaram a falar para o filho do pastor Albino que o Salmo queria tomar o lugar do pastor Albino. Como é que chama? Jubilar. O Salmo ia jubilar o pastor Albino e tomar o lugar dele. E os abençoados dentro da igreja, tá, gente? Isso é os irmãos dentro da igreja. Pegaram o Gesiel e começaram a colocar coisas na cabeça do Gesiel. Um dia, o Gesiel reuniu com a cúpula da igreja. Era como se fosse aqui tivesse uma porta que descesse para uma sala embaixo. E o Gesiel chamou a diretoria e com um revólver, ele disse: eu mato vocês. Eu vou matar vocês se fizerem algum mal para o meu pai e tal, ou coisa tal. Ele sequestrava o pai dele. A igreja tinha que ir lá pagar ele para poder libertar o pai. Olha para vocês verem o nível desse rapazinho. E ele começou a nos ameaçar.
Ele começou, eu lembro que na passagem do ano de 1999, ele começou a mostrar o revólver para nós, dentro da igreja, na galeria. Eu não estou aqui expondo a igreja que eu servi por 20 anos, não estou expondo, estou mostrando assim, por que nós saímos, o que foi que Deus nos levou a sair daquele lugar, porque nós amávamos aquele lugar, nós tínhamos o pastor Albino como um pai. E ele começou a mostrar, no passagem de ano, ele estava na galeria, mostrando o revólver para nós, as minhas meninas pequenas. Nós chegamos à conclusão, vamos embora. Porque o pastor Albino, ele deixava o filho fazer o que quer. Ele dizia, não, gente, ele vai converter, deixa ele. Não, gente, não, o Gesiel vai tornar um homem bom, deixa ele. E nós saímos. O pastor Albino chorou muito para a nossa saída, quando nós fomos lá e conversamos com ele e falamos que ia sair. Porque tem a maioria das pessoas, vem aqui, a gente trata, cuida, tira as feridas, passa óleo e vão embora e nem fala tchau e nem muito obrigado. Nós não somos donos de ovelha nenhuma, mas pelo menos seja grato. Seja grato, fala tchau, obrigado pelo tempo que eu estive aqui nesse lugar, que vocês me abençoaram. Vão embora e nem tchau fala, mas amém. Cada um vai colher o que planta. E nós fomos no pastor Albino, reunimos com ele e nós vimos que a cúpula da igreja estava fermentando coisas horríveis a nosso respeito. Eu nem vou falar o que eles estavam fermentando a nosso respeito, porque eu tenho vergonha. As calúnias que eles levantaram contra o meu marido. E nós chegamos à conclusão, fomos pastor Albino, nós vamos embora, por causa disso, por isso, nós queremos dizer que o Senhor é nosso pai, mas o Gesiel não é nosso irmão. E nós não aceitamos continuar debaixo de tudo isso que nós não concordamos. E fomos embora, o pastor Albino chorou muito, nós choramos muito, muito, muito. E saímos perdidos, não sabia para onde ir. O povo metia o pau em nós, falando que nós estávamos articulando. E aí nós saímos, nós nos reunimos em casa, na nossa área. Reunimos com algumas pessoas, pastor Rui, pastora Lúcia, pastor Roberto, pastora Tereza. Nós reunimos para orar, para buscar de Deus a direção e saber o que nós iríamos fazer da vida. E até que 2000, né, nós começamos aqui o trabalho. Março de 2000, nós começamos o trabalho Catedral da Família. Era Betel Marícia na época. Então, queridos, depois de muito tempo, e durante o período que nós saímos também, que nós estávamos aqui já, nós recebíamos ameaças de morte pelo telefone. Falava, olha, eu sei onde os seus filhos estão, onde elas estudam. E eu sei que depois de alguns anos, esse rapaz veio a converter. E ele ligou para o Salmo. Depois de muitos anos, ele ligou para o Salmo. E ele disse, Salmo, eu estou te ligando, eu estou no Pará, Amazonas, eu estou no Amazonas. Agora eu estou nos ribeirinhos, evangelizando os ribeirinhos. E eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Aí o Salmo falou, Gesiel, eu te perdoo, mas eu também quero te dizer que Deus usou você. Que Deus usou você, porque se não fosse isso, nós continuaríamos ali, acomodadinhos, estava muito bom, estava muito legal. Mas Deus usou você para que a gente pudesse, de repente, começar essa obra, Catedral da Família.
Então, muitas vezes, circunstâncias acontecem na nossa vida, e às vezes a gente acha, nossa, é por fim, é para acabar com a nossa raça, é para acabar com a nossa família, é para acabar com o nosso ministério. Mas às vezes nós não entendemos que Deus permite que situações adversas aconteçam na sua vida, sejam elas a fornalha, sejam elas a cova dos leões. Deus permite que situações adversas aconteçam na nossa vida para nos promover. Amém? Para nos promover, para nos prosperar. Eu falo que até um pé na bunda te joga para frente. Porque nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de homens, nós dependemos do Deus Altíssimo, Soberano, o Todo-Poderoso, o Autor das nossas vidas. E é para Ele, é por Ele e para Ele que nós estamos nesse lugar, servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amaitias, surianda lebaitias. Urigueitias, surianda lebaitias. Urianda lebai, tias, urianda lebai. Teve uma vez que fizeram uma calúnia contra o Salmo. Isso afetava muito o nome dele. O nome do meu marido sempre foi um nome íntegro. Como Daniel, tá, meu bem? Como Daniel. Poucos homens são como você, que tem o seu caráter, sua disposição, sua perseverança. E mexeram no caráter do meu marido. E eles evitavam, porque eu era terrível, gente. Eu não levava desaforo para casa. Meu filho, eu bati na porta dos outros meia-noite para saber tirar satisfação. Eu vim falar, fiquei sabendo que você falou de mim assim, assim, assim. Eu quero aqui que você prova, que chama aqui. Era desse modelo, para pior. E eu lembro que ele rodeou para me contar a história, rodeou. E aí um dia ele me contou. Nós tínhamos saído da igreja, era quase meia-noite. Hora que eu passei a mão na minha bolsa, eu falei, vou passar o carro em cima desse povo. Eu vou sair, eu vou matar um, vou atropelar outro. E eu peguei a minha bolsa para sair, porque eu ia tirar satisfação, arrumar o carro no portão de quem falou. O telefone toca. E uma voz, alguém me disse, não faça o que você está pensando fazer. Porque sou eu que justifico vocês. Sou eu que vou justificar. Não vai atrás. Deus me proibiu, gente. Por isso que eu sou assim, essa santa hoje. Deus me proibiu de tirar satisfação, de ir atrás, de falar desaforo, de brigar. Deus me proibiu. Ele falou, sou eu que vou justificar vocês. Você não vai atrás, você não vai tirar satisfação. Mas eu vou tornar tudo aquilo que falarem mal de vocês, eu vou tornar em bênção. Foi Deus falando. E eu vou voltar a maldição para quem falou de vocês. E eu já vi muita gente nos procurar para pedir perdão, porque tocaram em nós e viram que se deram mal. Porque foi Deus que falou, eu justifico vocês. Sou eu que justifico vocês. E foi isso que Deus fez com Daniel. Foi isso que Deus fez. Ele não tirou Daniel da cova dos leões. Eu acho bom que eu sento lá com o João Felipe, porque eu faço isso. Fiz com as minhas filhas. Sempre antes delas dormirem, eu lia a Bíblia, a historinha para elas, eu e o Salmo, e orávamos com ela. E eu estou fazendo com os meus netos. Eu sento com eles e o meu tablet, eles querem pegar meu tablet, eu falo, pode pegar. Mas vai todo mundo estudar a Biblinha. Porque no meu tablet tem uma Bíblia, a Bíblia com histórias. E tem e-book que pode pintar, que pode fazer vários jogos da Bíblia.
E o João Felipe já sabe. Vovó, me dá o seu tablet para mim ouvir a Bíblia, a história da Bíblia. E eu conto para ele. Ele gosta do Daniel. Ele ama o Daniel. Qual história que você quer ouvir, João Felipe? Daniel na cova do leão. O João Felipe e Daniel. E o que aconteceu, João Felipe? Daniel, o leão comeu Daniel? Não, vovó. Apareceu um anjo e fechou a boca do leão e livrou Daniel. Perguntaram para ele assim esses dias: João Felipe, quem que você gosta mais? O fulano ou Deus? Ele falou: Deus. Então, queridos, não é uma história de carochinha. Pensa vocês. Primeiro, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha porque eles não se dobraram diante da estátua que Nabucodonosor construiu. Nabucodonosor começou a achar que era muito bom. Construiu uma estátua de 27 metros. É mais alto que isso aqui, tá, gente? 27 metros. De ouro. E ele disse: é para todo mundo se ajoelhar. E aí a gente vê aqui, ó, todo mundo. Os governadores, os sátrapas, os encantadores, todo mundo se ajoelhando. Gente, pensa vocês, adolescentes, longe de casa, longe da sua pátria, longe da sua família, longe da igreja, do templo. Gente, o que tem esses adolescentes? Dá uma ajoelhadinha, meio assim, meio assim, meio em pé e meio ajoelhado, né? Para livrar do fogo. Não. Eles ficaram de pé, porque eles tiraram os jovens lá de Jerusalém. Eles tiraram os jovens da sua pátria, mas eles não tiraram o Deus dentro desses jovens. A convicção, a fé, a confiança nesse Deus. E eles disseram: olha, nós não vamos nos dobrar. Aí o rei falou: vou te dar outra chance. Foi até eles e disseram: eu vou dar outra chance para vocês. Eles disseram: não precisa, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, presta atenção, e se ele não nos livrar, fica sabendo que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu Deus, que convicção, que coragem. Iam perder as suas vidas, mas mesmo assim nós não vamos nos dobrar diante de deuses pagãos. Porque tem um bando de gente, de uns crentinhos, vagabundo, que na primeira oportunidade está todo mundo se ajoelhando. O que tem? Que tem? Tem nada a ver. Tem nada a ver, isso é. Está todo mundo ajoelhando diante da estátua que o inimigo tem preparado para roubar a sua fé, para roubar a sua convicção, para roubar a sua salvação. Fica de pé diante das calúnias, fica de pé diante das afrontas do inimigo, fica de pé diante do decreto de Satanás. Fica de pé, continua de pé. Nós estamos precisando de homens e mulheres como Daniéis, que fica de pé. Nosso país está precisando de homens cristãos que ficam de pé, porque é um bando de político aí que te diz cristão, que na primeira oportunidade se vendem em troca de uns trocados. Não tem coragem de ir contra o sistema corrupto, porque leva vantagem. Posso perder as minhas benevolências. Ei, Deus, levante homens e mulheres
com essa convicção, levante homens e mulheres no nosso país que não se dobra diante dos banquetes, que não se dobra diante das estátuas. Porque você vai ver no início do livro de Daniel, diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. A gente toma decisão antes. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu me casei, por exemplo, no nosso casamento nós temos uma aliança que é feita um com o outro, e ambos foi feita essa aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com esse homem, e não é por nada. Pode ser o homem mais rico, mais famoso, mais lindo do mundo, que vai fazer com que eu quebre essa aliança. Porque eu tenho uma aliança que foi feita com ele diante de Deus. Então, queridos, muita gente quebrando aliança com Deus, muita gente quebrando aliança com o cônjuge, muita gente quebrando aliança de amizade, muita gente quebrando alianças. Não se dobre. Não se dobre. Porque, preste atenção, quando o fogo vem do inimigo, eles escolheram soldados bem fortes e mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto, e amarraram os amigos de Daniel. E quando esses soldados fortes chegavam próximo para lançar os jovens, eles eram mortos pelo fogo. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E a palavra do Senhor diz que quando o fogo vem de Deus, presta atenção, quando o fogo vem de Deus, o que vai ser queimado somente as amarras do diabo, as amarras de Satanás, porque é tudo aquilo que tem prendido a sua vida. O Deus hoje vai queimar essas amarras, tudo aquilo que tem prendido as suas emoções. Hoje Deus vai queimar essas amarras de Satanás que tem prendido você. Porque quando o fogo vem de Deus, ele vem para nos beneficiar, ele vem para nos purificar, assim como o ouro tem que sair toda a escória, para que esse ouro seja puro. E quanto mais, precisa de mais fogo, para que a escória saia, a impureza saia, e fica puro como um ouro reluzente. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para nos purificar, sair toda a escória. Porque eu falo para vocês, constantemente eu falo para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e pode arrancar, mesmo que eu não queira, pode arrancar, contra a minha vontade, pode arrancar. Porque de vez em quando começa a brotar umas raízes esquisitas dentro da gente. Ou é só comigo que acontece isso? Pisca os olhos só que acontece. E eu falo: Espírito Santo de Deus, arranca. Só tem liberdade de assumir o controle das minhas emoções, dos meus sentimentos, e fazer com que coisas que no meu normal, no meu lado humano eu não faria, mas pelo Espírito Santo a gente obedece e faz. Preferiram abrir mão das suas vidas a prestar um culto de adoração a deuses falsos. E a gente vê aqui que, assim como esses jovens, assim como Daniel na cova dos leões, toda vez que saía, os reis reconheciam os deuses deles. Você está fazendo propaganda do seu Deus que você serve?
Você faz propaganda por onde você passa do Deus que você serve? Dos milagres que acontecem? Você está orando e Deus está realizando os milagres? Você tem orado e Deus tem agido? Faz propaganda, você é essa propaganda de Deus por onde você passar. O que as pessoas estão falando a seu respeito? O que as pessoas falam a seu respeito? Olha, ali tem uma mulher que ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela tem um espírito excelente. Nunca vi ela ficar gritando com o marido, nunca vi ela ficar berrando, nunca vi ela xingar, nunca vi. Ali tem um homem prudente, íntegro, que tem um espírito da excelência. Um espírito extraordinário, sobrenatural. Dá liberdade para esse espírito agir na sua vida. Dá liberdade para agir na sua casa. Dá liberdade para o Espírito Santo agir. Sabe, não tem nada que é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Você está passando por uma luta, você está passando por uma adversidade, você está aí na beirinha do fogo, aí para ser empurrado. Faz o que o Daniel fez. Quando ele descobriu que tinha um decreto de morte, o que ele fez? Aí, não é para orar não, mas eu vou fazer como de costume. Como de costume. Ou seja, ele orava 3 vezes ao dia. Aristóteles então chama. E aí, vai concorrer comigo esse negócio aí no telão? Três vezes ao dia. Será que o seu quarto ele está cheio de oração? Será que a sua taça que é apresentada diante de Deus todos os dias está cheia de oração? Ou está cheia de murmuração, de reclamação? O que é? Está sendo apresentado diante de Deus a seu respeito? Todos os dias, 3 vezes ao dia. Como é que estão os joelhos aí, fervorosos na oração? A oração é como oxigênio para a nossa alma. Por isso que tem muita gente... Porque a hora que vem os problemas, não tem depósito de oração. A hora que vem os problemas, arranca os cabelos, faz que nem os reis. Meu Deus, desespera. Como que você está agindo quando vem as lutas, as perseguições, tribulação, decretos, falência, morte, doença? Como que você tem agido? Tem clamado ao Senhor? Tem buscado ao Senhor? E aí a gente vê Daniel prosperando. E eu vou encerrar falando a respeito também de quando Deus mostrou para Daniel. Olha, gente, esse é um profeta que Deus mostrou para ele o que ia acontecer nos impérios mundiais. O que ia acontecer, ele falou sobre a vinda de Jesus. E ele profetizou, Deus mostrou para ele o que vai acontecer no futuro, nos finais do tempo. Um homem com um espírito excelente, o qual Deus revelou os mistérios, revelou com visões, com revelações do que iria acontecer naquele período e do que vai acontecer no futuro. E é interessante que quando Deus começou a mostrar para ele, em visão, o que ia acontecer, ele se propôs a fazer um jejum de 21 dias. E parece que nada estava acontecendo nesse jejum. Parece que as coisas não foram respondidas. Mas de repente aparece Miguel, o anjo Miguel, e diz assim para Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias.
Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Quando o Salmo estava internado, agora esse mês faz 3 anos, que nós passamos os piores dias da nossa vida. E quando eu estava naquela angústia, dentro daqueles hospitais, Deus me falou essa palavra: não temas, Cássia, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração em orar e me buscar, eu já realizei o milagre. Por 21 dias, e eu entendi, fiquei, guardei no meu coração, 21 dias. E aí nós fomos passando, Goiânia, Brasília, foi entubado, ficou lá, saiu, ainda ficou uns dias no hospital. E depois, quando nós voltamos para casa, e que nós fomos recebidos pelo povo que orou, que jejuou e clamou pela vida do meu marido, quando nós fomos recebidos nessa porta, eu contei 21 dias. 21 dias. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele permitiu a gente passar no vale da sombra da morte. Ele permitiu a gente experimentar as piores dores, as piores angústias, os medos. Com certeza não foi tão lindo, com tão flores que esses jovens e Daniel enfrentou a morte. O decreto não foi tão lindo assim. A gente fala, parece que foi facinho, facinho. Mas com certeza a angústia bateu no coração. Com certeza o medo, o pavor veio. Mas aí eles fizeram a coisa certa. Nós devemos fazer o mesmo. É clamar, é colocar diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu, nas minhas forças, eu não dou conta. Se tem uma palavra que eu falo para Deus todos os dias: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Todos os dias eu falo essa palavra para o Senhor: Senhor, quero declarar que eu sou totalmente dependente do Senhor. Porque é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos fortalecido, é Ele que tem nos animado, é Ele que tem nos prosperado, é Ele que tem nos abençoado, é Ele que tem ouvido o nosso clamor. E Ele diz: não tenha medo, seja forte e que a paz seja com você. E aí Daniel diz: e depois dessas palavras, senti-me fortalecido. Depois dessas palavras, eu me senti fortalecido. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero que nós vamos orar. Para que louvor, por favor, me ajude. Para que o Espírito Santo de Deus, esse Espírito da excelência, esse Espírito que nos capacita, esse Espírito que nos unge, o mesmo Espírito que levantou Jesus daquele túmulo, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim, é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Não abafe esse Espírito, não impeça que ele seja, que ele transborde. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar suas palavras, homem, mulher. Seja usado com sabedoria. Aonde você estiver, no seu trabalho, jovens, não se dobre diante dos banquetes que o inimigo tem oferecido. Deixa ser usado para não se render, não se ajoelhar diante das vãs filosofias que aí as faculdades, os professores, os sábios desse mundo
que vem para roubar a sua fé, que vem para roubar a sua convicção do Deus que você serve. Mas eu quero que esse espírito da excelência, esse espírito do Deus vivo, venha inundando a nossa vida. Esse espírito da excelência possa inundar a sua vida, para que você possa servir ao Senhor, independente de onde você estiver. Se é aqui na igreja, amém. Mas se é lá fora, mais amém. Porque nós estamos precisando de gente para testemunhar lá fora, para influenciar lá fora, para aconselhar lá fora, para que sejam homens que venham governar o nosso país com sabedoria, com graça, com unção, que aconselhe os presidentes, que aconselhe os governadores, que aconselhe os prefeitos, e o nosso povo, gente nossa, ocupe os lugares onde vão ser feitas as leis. Nós precisamos de homens e mulheres tementes, que não se dobram, que vão testemunhar da sua fé, que vão enfrentar, mesmo que seja decretos de morte, mas que vão realmente perseverar e dar testemunho. Nós precisamos desses homens. Está aí, você é um deles. Nós precisamos dessas mulheres, você é uma delas. E é isso que eu peço para o Espírito Santo de Deus, tirar a gente desse comodismo. Às vezes Deus permite que as tribulações venham na nossa vida, para a gente poder, testemunhar, para nós sermos aprovados. Ora manda legai te assurianda lebai. Oiai te amassurianda lebai te amassurianda lemai. Oiabassurianda lebai te amassurianda lamaias. Uma das coisas que Daniel fez, ele pediu perdão por ele pediu perdão pelo seu povo. E eu faço isso agora, Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos pecados dos meus irmãos. Eu peço perdão pelos pecados do Brasil, da nossa nação. Eu peço perdão, Senhor. Mas eu também clamo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito de excelência, venha levantando, venha capacitando, venha ungindo, venha separando homens e mulheres que vão influenciar, que serão conselheiros, que serão ajudadores, que vão governar, que vão dar palavras de sabedoria. Revela os mistérios, revela aquilo que está oculto. Revela os tramas do inimigo, revela as teias de Satanás, revela a artimanha do diabo contra a sua vida, contra a sua família. Não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja sobre você, seja forte. Pastora Denísia, as suas orações, elas não têm sido em vão. O Yabassuri continua profetizando. Profetiza sobre o vale de ossos secos, porque eles vão se unir. Vai vir a pele, vai vir os ossos, vai vir os nervos, e vai vir a vida sobre a vida dos seus filhos. E toda a artimanha do diabo, toda a astúcia de Satanás que querem enveredar eles no mundo, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos essas amarras. Que essas amarras sejam queimadas agora pelo poder do nome de Jesus. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se
espírito de excelência que esteve sobre Daniel, que está à nossa disposição, esse espírito de excelência que esteve sobre Jesus, que levantou Jesus daquele túmulo, que ressuscitou Jesus, esse espírito da excelência está aqui. Ele está aqui para te capacitar, para te fortalecer. Pode ser que você chegou aqui fraco, desanimado, desanimada, querendo desistir, mas tem um espírito da excelência que diz: não tenha medo, não tenha medo, força, força, você é muito amado, você é muito amada, força, força, e que essas palavras, e que esse espírito venha fortalecendo você, para você continuar, para sua família